Oi, boa tarde. Hoje é o nosso primeiro Papos e Ideias, o Papo de Ideias 1 de 5. Hoje a gente inicia com Gustavo Brito e ele vai conversar um pouco com a gente sobre questões relacionadas às competências para o século XXI. E aí você deve estar se perguntando por que a gente está começando com essa abordagem. Essa é uma abordagem importante para a gente contextualizar o papel da comunicação, né? Dentro dessa conjuntura, né? Dessa análise de conjuntura. O pessoal está começando a chegar aqui, a Mônica, a Daniela, sejam bem-vindas. O Papos e Ideias é um projeto que eu toco desde 2014. Eu comecei com um blog, fiz um podcast e agora aqui no Instagram com essa jornada de lives com convidados aí super bacanas e que vão trazer aí uma reflexão pra gente com diferentes temas acerca de assertividade da comunicação. Então eu vou colocar aqui o nome da nossa live para ficar fixado, para que quem for chegando já possa ir também vendo do que se trata a nossa live. Sejam todos e todas bem-vindos, quem está chegando aí. A Inês também chegou aí. Boa tarde, Inês, seja bem-vinda. O Rui também, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho o Gustavo chegar aqui também. E aí, gente, o Papos e Ideias, eu sempre tive assim, uma necessidade muito grande de divulgar e dividir, compartilhar os sentimentos, né? E os meus aprendizados. Então, quando eu fiz o blog, ele veio muito nessa perspectiva de que eu pudesse, por meio de crônicas, dividir sentimentos, coisas que eu tinha aprendido, cursos que eu estava fazendo. E então foi muito nesse contexto que vem o Papos e Ideias. Eu vou convidar aqui o Gustavo. Não, ele ainda não está por aqui, vamos aguardar mais um pouquinho. Deixa eu ver quem já chegou aqui, a Júlia, o Marcos, a Verônica, a Márcia, a Inês eu já falei, a Mônica, a Dani, sejam bem-vindos. O nosso objetivo com Papos e Ideias é fazer um diálogo descontraído, né? Mas com muito conteúdo, com muita provocação, muita reflexão. Eu escolhi hoje um lugar muito especial aqui em casa para fazer esse Papos e Ideias. A minha varanda, é o lugar onde flui muitos papos, muitas ideias e muitos encontros com pessoas muito especiais. Então eu resolvi iniciar o Papos e Ideias aqui, porque eu julgo que todos nós, né, que estamos interessados nesse assunto e que vamos estar juntos, temos aí, somos especiais uns para os outros. Então vocês estão convidados a papear. Vamos ver se o Gustavo já chegou por aqui. Gustavo tá aqui. Vamos lá, deixa eu chamar ele agora. Vou adicionar o Gustavo. A Beth também tá por aqui. Oi, Gustavo. Oi, Tayana. Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? Ouço bem, vocês? Tudo bem também. A imagem está um pouco falhando, mas eu acho que... Deixa eu ver se eu estou no meu Wi-Fi ou se eu estou no 4G. Não, eu estou no 4G, que eu acho até que é mais seguro do que o meu Wi-Fi. Está falhando muito? Não está falhando muito não. Tá falhando muito não. Mas olha, Então, Gustavo, tá bom. seja muito bem-vindo. É assim, um Obrigado. prazer a gente poder estar junto aí, trocando uma ideia. Eu não sei se você escutou, mas eu estava comentando com as pessoas que eu escolhi um lugar muito especial aqui em casa, que é a minha varanda, e é um lugar que eu só recebo pessoas especiais, e aí vocês estão sendo essas pessoas especiais hoje. Então, eu estou aqui Muito obrigado. né? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Também estou na minha varanda, também é um lugar que eu recebo pessoas especiais. Não sintam-se em casa. Olha aí, meu irmão já chegou. De vez em quando a Chiquinha, minha cachorrinha, vai latir, porque ela é ciumenta, vai pular no meu colo. Espero que isso não atrapalhe. Nada, ela é muito bem-vinda também, todos são. Então, hoje a gente está iniciando aí o primeiro Papos e Ideias desse ciclo de jornada. Então, esse 1 de 5 que eu estou chamando.
E não poderia ser diferente, diante da minha trajetória, ter um primeiro Acho que deu uma encontro. travada, Tá deu uma ouvindo? travadinha, Tayana. Agora eu tô te ouvindo. Tá. Não podia ser diferente a gente ter o primeiro Papos e Ideias para falar de comunicação assertiva, mas que a gente não entrasse direto no assunto, né? Que a gente pudesse fazer uma análise contextual. Na vida, todos os momentos são importantes a gente fazer análise de contexto, e nesse eu julgo ainda mais importante, já que todos estão, né, de algum modo, querendo pensar no que está acontecendo, para se posicionar, para se reposicionar. Mas, acima de tudo, a gente precisa ter uma visão crítica, né, Gustavo? E aí é por Com isso certeza. que não podia ter uma pessoa melhor que você, né? Uma pessoa que é provocadora, inquieta e que trabalha com educação. Então, eu acho que a gente está aqui justamente com esse papel de pensar junto, de estabelecer aí algumas provocações e de interagir com quem quiser interagir com a gente. Com certeza, vai ser um prazer. Eu sempre gosto muito de trazer muito o jeito como eu vejo as coisas, assim, natural, que baseado em tudo que eu já li, em tudo que eu já estudei, nas pessoas com quem eu trabalhei, com quem eu compartilhei pensamentos e visões de mundo. Então, é, é muito comum para mim trazer uma visão mais minha, mais autoral. E normalmente essa visão é um pouco provocadora, mas não se sintam provocados pessoalmente, mas provocados na reflexão. Eu acho que é o exercício que eu posso trazer de maior valor para a gente aqui nesse diálogo. E vai ser muito bom. Eu gostaria de falar só rapidamente aqui da sua trajetória, né? Claro, Enfim, eu posso contar. você já falou uma vez que você tinha uns 3 ou 4 Gustavos a ser apresentado, né? E eu Sim, acho que ninguém sim, melhor do que você para fazer isso, mas eu gostei de uma, assim, que eu queria abrir falando essa, que é o orgulho da mamãe. Então, por favor, por que você é o sim. orgulho da mamãe? Bom, eu acho, tá? É porque a mamãe tem que dividir o orgulho dela com mais 2 filhos. Mas eu sempre digo que minha mãe tem sempre muito orgulho de dizer para as amigas da época dela de colégio, olha, o meu filho estudou sociologia, fez o mestrado na França, na Sorbonne. Ela sempre tem muito orgulho de falar sobre essa conquista, que foi realmente uma conquista, né? Acho que foi a primeira conquista da minha carreira que impacta diretamente na maneira como eu me coloquei depois no mercado. Mas eu sou cientista social, formado pela UF, sou daqui de Niterói, nascido e criado. Sofro uma montanha-russa de emoções com relação a Niterói. Amo e, ao mesmo tempo, me sinto completamente incomodado, muitas vezes, pela natureza das coisas em Niterói, mas sou um grande apaixonado pela cidade. Trabalho com educação há 21 anos, né? Já dei aula em praticamente todas as camadas de educação que existem, para quase todas as idades também. E trabalho muito, há bastante tempo, com educação executiva, com educação corporativa. Primeiro, como gerente de operações e conteúdo na Laje, que era um braço de inovação da Ana Couto Branding, uma das principais agências de branding aqui do Brasil. Depois eu fui convidado para desenhar e assumir a gestão da Escola de Rebeldia, a educação corporativa da marca Reserva. E atualmente sou o líder da educação corporativa do Grupo Boticário. Então, tecnicamente, moro em Curitiba. E quando eu tive uma chance de vir para cá e fazer isolamento aqui em Niterói, eu vim correndo. Então, não posso dizer que eu não estou um pouquinho feliz, talvez, de pelo menos estar perto da minha família, perto da minha esposa. Mas eu sempre digo que eu tenho 4 caras, Tayana, porque eu sou de gêmeos em gêmeos, entendeu? Então, eu sou o orgulho da mamãe, essa é uma das caras. Eu sou um cara naturalmente muito rebelde, muito inconformado com o status quo.
essa é uma outra cara. Tem uma terceira cara que é o Gustavo, que está sempre falando em eventos e criando palestras e dando palestras ou dando aulas. E o Gustavo, que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana para quase como um engenheiro social. Eu sempre digo que eu sou um designer de aprendizagem, um designer de educação, mas eu vejo que o designer de educação e o que eu faço como designer de educação é uma camada acima do que eu também faço, que é a engenharia social, ou seja, meu trabalho hoje é desenhar as infraestruturas de educação e as instalações que estão por cima dessas infraestruturas, que fazem a educação acontecer, né? A educação formal, aquela que é intencional. Então, eu sempre brinco dizendo que eu sou um designer de aprendizagem e um engenheiro social que trabalha pela educação. Me divirto muito fazendo isso. Se diverte, né? E provoca. Muito. Adoro. E aí, dentro dessa tua trajetória, que eu acho que vem a calhar muito para a gente começar pensando aqui, né? Que todas as transformações que estão postas, que o mundo, historicamente, né? Todas as transformações, elas também exigiram transformações das pessoas. E essa relação do modo de produção e essa relação das pessoas em ser e fazer isso acontecer, historicamente, traz para a gente muitos aprendizados. Eu acho que a gente poderia começar falando um pouco disso. O que você acha? Com certeza, acho que é um bom ponto de início. Eu acho que tem uma data específica, um momento específico na história da humanidade em que os modos de produção começam a impactar diretamente a maneira como a gente precisa aprender. E esse momento na história da humanidade é a Revolução Agrícola, 10.500 anos atrás, quando a gente deixou de ser nômade para ser sedentário. Quando a gente descobriu como construir e tratar o solo, a agricultura, a gente começou a dominar o espaço que nos cercava. Não que a gente domine ainda hoje, porque a natureza ela é infinitamente mais poderosa do que nós, mas a gente hoje tem um domínio maior dos fenômenos e cada vez mais tem um domínio maior desses fenômenos da natureza. E naquela altura, 10.500 anos atrás, foi quando a gente, pela primeira vez nos meios de produção, foram meio que moldando a maneira como a gente se colocava no mundo, em termos de habilidade. Né? Se como nômades a gente precisava de habilidades de caça, de movimentação, de estratégia para se proteger contra os predadores, que eram ainda predadores da natureza e não nós mesmos, a gente teve que se adaptar e aprender outras coisas. E aí o primeiro modo de produção, a Revolução Agrícola, trouxe uma primeira necessidade de habilidade, que foi a escrita. Né? E se a gente olhar milhares e milhares de anos depois, já na Grécia Antiga, a gente vai ver que o modo de produção vai se revolucionando de novo, e a polis vai se formando, e aí as demandas por habilidades mudam também. Né? Elas mudam para uma habilidade na Grécia Antiga, para uma habilidade militar, em Esparta, por exemplo, ou uma habilidade administrativa em Atenas, e também filosófica. Isso vai mudando. E quando a gente chega, cerca de 250, quase 300 anos atrás, na Revolução Industrial, aí sim a coisa muda de figura completamente. Aí a gente está falando da escola no formato mais parecido com o que ela é, ou que ela foi, até pelo menos 5 meses atrás, quiçá eu só estava esperando o tempo que você ia dar para isso. Que é assustador, né? Se alguém me falasse que a gente estaria hoje, onde a gente está e como a gente está 5 meses atrás, talvez eu tivesse dificuldade de acreditar. Imagino que eu não estaria sozinho nessa descrença. Não mesmo. Mas a verdade é que a escola da Revolução Industrial ela também foi uma escola que moldou muito as habilidades. Né?
E aí você vê um nascimento de uma escola que é muito voltada para repertório bruto, né, para as crianças, no caso. Então, um repertório que é voltado para alfabetização, né, para língua, para matemática, nos seus primórdios. Né? A gente depois foi adicionando outras matérias, outras disciplinas, mas o que era essencial para uma criança, por exemplo, era o básico, né? Era a língua, era a matemática. E para os adultos, a escola industrial trouxe a habilidade do fazer, habilidade habilidade industrial, habilidade técnica, especialista. E a gente viveu muito nesse paradigma de habilidade técnica por muitos anos, mais de 200 anos. Eu sempre lembro que a primeira universidade corporativa registrada oficialmente nos Estados Unidos é a Universidade da General Electric, de 1956. Eles criaram uma universidade corporativa num lugar chamado Crotonville, nas margens do rio Hudson, no estado de Nova York. E lá eles começaram a pensar em habilidades ainda muito técnicas, mas já com uma centelha de olhar para um futuro. Quando eles começaram a perceber que tinha uma coisa chamada gap de sucessão, né? O buraco de lideranças. E como é que você faz para lidar com esse buraco, com esse gap, quando você perde um líder, quando um líder vai para uma outra empresa. Então, o Crotonville foi criada primeiro para tratar de problemas técnicos, para formar tecnicamente pessoas que não tinham essas habilidades nas suas universidades, nas suas formações, e depois para trabalhar liderança. Então, eu sempre digo, Tayana, que a educação nasce com... A educação é sempre proposital. Ela nunca é um acidente. Ela é sempre proposital. Então, ela sempre carrega propósito. E o propósito da educação está sempre muito colado com os meios de produção, como você bem notou. E o que me chama a atenção é o tanto de tempo que a gente teve para perceber os nossos meios de produção mudando nesses últimos anos. E a gente meio que entrou num negacionismo, do tipo, isso é o futuro. Isso é o futuro. E aí o futuro vem e acontece no presente. E aí está todo mundo correndo atrás. Eu até queria colocar um ponto aí, quando você diz, né, dessa coisa de que o futuro acontece no presente, porque a gente tende a ter uma dificuldade, ou às vezes aprende isso na escola, os períodos, como se os períodos fossem recortes, né? E assim, acabou um período, começou o outro período, como se fosse assim, né? Não. Então, esse presente, esse futuro e esse passado também, eles eu vou falar uma coisa muito louca aqui, mas eles têm um momento de coabitar, porque quando eu sou o passado e eu sou o futuro, eu estou presente, né? Porque Sim, é o meu legado, é o que eu estou fazendo hoje que vai ser futuro, né? Então, assim, hoje, em 2017, eu vou te chamar de Guga porque eu já estou íntima. Fica à vontade. Em 2017... Nossa, e agora ele caiu. Voltei. Voltou. Em 2017... acidente de câmera. Em 2017 eu fiz um aniversário bem diferente, que eu chamei uns amigos e ofereci um workshop à tarde no Reserva Cultural. Ainda tinha um outro restaurante que não tem mais. E aí convidei meus amigos e fui tomar um vinho e fazer um workshop para eles chamado Chá do Futuro. Legal. Mas era Chá do Futuro. E a grande questão que eu falava era justamente isso, né? Eu falava, gente, olha só, a gente está falando de um futuro que ele já está acontecendo e que a gente é intergeracional. Então, muita gente pode estar num tempo, mas tem tantas outras pessoas em outros tempos, né? Uma criança ou
ou as gerações, que são os recortes, elas vivem tempos diferentes no mesmo ano, às vezes na Sem mesma dúvida nenhuma. casa. Sem dúvida Então, nenhuma. assim, Eu tive, quando você tive, traz essa muitas, questão, tive muitas experiências com essa situação, não só como aluno, mas também como educador. e isso assim, isso foi uma dificuldade muito grande para diferentes organizações sociais, inclusive a escola, enfim, que é como você ser intergeracional, né? E por que eu estou falando tudo isso? Porque quando você traz para a gente um resgate histórico dos modelos de produção, das necessidades diferentes que as pessoas tinham que se desenvolver, né? Apesar dessas necessidades serem diferentes, do ponto de vista de produção ou do ponto de vista de mercado, de negócio, de tipo de questões, mas você falou uma coisa muito interessante, né? Que é a escrita. Você falou assim, a necessidade da escrita, que é a virada, né? Na Revolução, Na a Revolução Revolução Agrícola. Agrícola. Se a gente passa da questão da escrita, como a comunicação ela esteve e está em todos os nossos modelos de produção, desde o homem do homem pré-histórico, né, com suas inscrições rupestres e suas formas de comunicação, até hoje, até agora, exatamente. Sim. Falando, né? E como a comunicação é uma ferramenta usada para exercer poder. Se a gente exercer poder no sentido de poder, dominação e exercício de poder, ou seja, de materializar aquilo que a gente deseja. Então, há 10.500 anos atrás, quando se percebeu a importância da escrita, isso foi mantido num grupo minúsculo de pessoas, porque esse conhecimento, essa habilidade, de alguma forma protegia o estado das coisas, o status quo. E por muito tempo a escola foi baseada também na comunicação, mas no seu ponto informacional. A escola sempre foi construída em volta da informação e da propriedade da informação. Tanto que a escola era a dona da informação. E ela vende essa informação. Só que dona da internet, quando chegou para abalar geral. E mostrou para a escola que ela não era dona de nada. No máximo de um prédio. No máximo de uma quadra esportiva. Então, se tem uma coisa que os modos de produção impactam diretamente no dia de hoje, é a maneira como a informação viaja e chega até as pessoas, mas muito mais do que isso, a maneira como a informação é produzida. A grande transformação desse modo de produção atual para o anterior, literalmente, é sobre a distância entre propriedade e acesso. A gente está migrando de dois tipos de economia completa, então somos muito intergeracionais nesse sentido, porque a nossa geração está vivendo exatamente o meio desse paradigma entre dois mundos. O mundo da propriedade, que existiu por 10.500 anos, e o mundo do acesso, que está existindo hoje e que vai existir bem mais para frente. Então, assim, as escolas vão ter muita dificuldade, as instituições de ensino, eu não coloco escola, porque normalmente quando se disputa é só a escola. Quando eu falo escola, eu não estou falando só das escolas de ensino fundamental, ensino infantil, médio. Escola como espaço de aprendizagem. Elas vão ter muita dificuldade porque elas não foram desenhadas para retratar o presente. Elas foram desenhadas para retratar ou o futuro, ou o passado. Ou o que está por vir, ou o que deu certo. As escolas são sempre... As escolas estão sempre brigando entre duas coisas.
o que já deu certo e então a escola é tradicional, e o que vai dar certo, que é o progressista. É muito doido isso, né? E aí, dentro disso, assim, eu queria resgatar só essa questão da propriedade, do acesso, porque assim, é um ponto crucial nesse novo momento. A minha geração, ela foi uma geração educada para a propriedade, para o ter. Sem dúvida, a minha também. Né? Então, assim, você tem que estudar, você tem que se formar, você tem que ter sua casa própria, né? Você tem que garantir a sua aposentadoria. E eu sempre tive muita crise com isso. Então, essa questão do acesso, o acesso é o que nos permite sermos maiores. Quando eu tenho acesso, eu tenho possibilidade de estar onde, na lógica da propriedade, talvez eu não poderia. Então, o acesso ele passa a ser democrático, ou mais democrático. Não só maiores, mas mais rápidos, mais ágeis. Se a gente pensar bem, a diferença entre a nossa vida antes da Revolução Agrícola, eu vou falar várias vezes disso, me parem, por favor. Mas a nossa vida antes da Revolução Agrícola era nômade, mas a gente era nômade geográfico. A gente era nômade meteorológico. A gente era nômade porque a gente não conhecia o terreno, a gente não conhecia a vegetação, a gente não conhecia a flora e a fauna o suficiente para dar conta delas. Quando a gente começou a dar conta delas, então a gente deixou de ser nômade. Hoje, a gente está caminhando para um outro tipo de nomadismo, de novo. Sim. Só que esse nomadismo é um nomadismo da velocidade do tempo. O tempo é uma invenção humana, né? Ele não existe, ele existe para nós, humanos. Ele não existe para o cachorro. O cachorro não lembra que ontem foi ontem. Uhum. Senão, Chiquinha, minha cachorrinha, ia sofrer muito quando eu não estou aqui. Mas o fato é que o tempo só existe para a gente. A gente inventou essa coisa chamada tempo. E hoje a velocidade de acontecimentos dentro de uma mesma janela de tempo, dentro de 24 horas, a quantidade de coisas que acontece é muito maior e mais impactante, mais global do que jamais foi. Uhum. Então isso está carregando a gente para um outro lugar, que é o nomadismo do tempo. Como é que você consegue acompanhar essa velocidade? Quando você é leve, quando você não está carregando no seu bolso ou nas suas costas todas as suas propriedades, mas sim as suas senhas de acesso. E a grande senha, a grande sacada do século XXI é como conectar os pontos, como conectar os seus acessos, como aprender com o que é que você acessa todo dia. E nisso existe uma habilidade de comunicação, mas existe uma habilidade maior que é consciência. Expansão da consciência, né? Exato. Consciência sobre as suas tomadas de decisão, consciência sobre os filtros que você usa para tomar a decisão. Esses filtros normalmente são filtros de escuta, ou seja, são filtros de comunicação, né? Então, eu acho que tem um impacto colossal. Acho não, tenho bastante confiança que existe um impacto colossal entre esses dois mundos e o que a gente está vivendo hoje, que é aprender a lidar com os bolsos vazios. E não é porque a gente não tem dinheiro, é porque a gente precisa ser mais leve, necessariamente mais leve. É interessante essa questão de você falar de sermos mais leves, né? Eu acho que a gente pode até aprofundar um pouco isso, porque muitas vezes as pessoas se perguntam, né? Como ser mais leve? Como que eu posso ser mais leve ao mesmo tempo que o mundo está me puxando para... Eu tenho tanta informação, eu tenho o direito né? Eu posso ter um acesso a muita informação, a muitas experiências. E como que eu processo isso, né? Bom, a gente pode falar sobre duas levezas. A gente pode falar sobre a leveza com relação à tua infraestrutura de vida. Então, leveza nas escolhas que você vai tomar por onde você vai morar.
o que você vai consumir, o que você vai comer, que tipo de veículo você vai usar para se locomover. E existe a leveza de espírito. Essa está sendo super desafiada hoje, mais do que nunca. E aí eu sempre cito o Byung-Chul Han, um grande filósofo coreano, que fala muito, talvez seja o grande herdeiro de Bauman, né? Um dos grandes filósofos que fala dessa pós-modernidade, fala muito sobre a sociedade do cansaço. É um cara genial. E ele fala que essa geração, os millennials especificamente, mas a geração Y e a geração Z, naturalmente vão ver isso. E a nossa geração vive isso um pouco também, mas em menos escala. É a primeira vez para o mundo ocidental, para a maior parte do mundo ocidental, que a gente tem, ou tinha, pelo menos há 5 meses atrás, condições de ser quem queríamos ser. Essa é a primeira geração do Ocidente que tem uma quantidade absurda de potência na mão. E o que isso significa? Pressão. Porque se antes você conseguia externalizar a responsabilidade pelos teus fracassos ou por não ser quem você é, hoje a ditadura da felicidade e do propósito colocam a responsabilidade em você. E quando você não tem infraestrutura para lidar com essa responsabilidade, você quebra. Então o Byung-Chul Han fala muito sobre stress, sobre burnout, sobre infarto. Porque ele está falando justamente disso, dessa pressão de sermos quem dizemos que queremos ser. Assim, aí agora eu vou fazer o que você falou que iria fazer, que eu vou voltar lá na Revolução Agrícola. O quanto isso faz muito sentido, porque se a gente pegar as diferentes organizações sociais, né, desde de feudos, burguesias, enfim, reinados, então você nascia predestinado a ser aquilo, né? Porque socialmente você já tinha aquela definição de quem você seria no mundo, né? Sim, mesmo os sobrenomes eram nomes de profissão, né? Exatamente. E nomes e sobrenomes, né? Porque você reconhecia sei lá, o cara que fazia... Sapateiro, o açougueiro, enfim, o ferreiro. O ferreiro. Então, isso tudo está muito conectado. E a gente não tem, muitas vezes, a dimensão disso. Porque, assim, eu sou uma pessoa muito focada em legado, sabe? Essa coisa do legado e da ancestralidade, a gente não tem noção de que estarmos aqui com esse cansaço, ainda assim, é menos cansaço do que quem tinha a oportunidade do acesso e da escolha. Então, hoje, nós temos todas as oportunidades que as gerações anteriores não tiveram. E aí eu pergunto sempre, né? Qual o legado que a gente vai deixar, né? E aí é deixar em termos de desenvolvimento pessoal, sim, porque enquanto eu me desenvolvo mais, ou me canso menos, ou entendo que me canso mais no sentido conceitual aí, né, desse cansaço, sim, é o que eu vou deixar de legado, é o que eu vou melhorar, ou eu vou piorar, ou eu vou mudar, enfim, sem questão de melhor e pior, mas de de expansão mesmo, como você colocou. Se você me permite um comentário, Tayana, eu costumo dizer que a inteligência ela é uma força que só tem valor quando ela gera valor para o ecossistema. Perfeito. Se ela não gera valor para o ecossistema, então ela é desperdiçada. Ela é desperdiçada por um motivo muito simples. Assim. A inteligência é uma força que age para maximizar a alternativa. Caiu de novo, gente. Calma aí. O meu apoio aqui está me sabotando, gente. Eu vou segurar com a mão. A inteligência ela é uma força que age para maximizar alternativas de futuro. Certo?
Certo. Quando você só maximiza as suas alternativas de futuro, isso significa que o teu ecossistema é mais pobre. E se o teu ecossistema é mais pobre, a chance de alguém buscar uma outra força que não a inteligência para maximizar as próprias alternativas de futuro é enorme. Que forças seriam essas? Violência, a corrupção. A violência e a corrupção são forças que agem para maximizar alternativas de futuro egocêntricas, individualistas, não ecossistêmicas. Então a inteligência, quando ela não é usada para o bem do ecossistema, ela se iguala à violência ou à corrupção. E aí é que a gente precisa pensar no quanto o nosso ecossistema hoje é rico ou não de inteligência. Perfeito, perfeito. Porque o que você está dizendo para a gente é a utilização da minha inteligência, ela não pode ser só para mim, ou em benefício próprio, ou em benefício de um grupo que vai prejudicar outro grupo, né? Mais do que isso, né? Mais do que isso. A inteligência, se ela é só para você, ela te bota em risco no final de contas, porque você não vive sozinha no mundo. Exatamente, exatamente. Eu lembro de ter falado sobre isso uma vez. Eu fui chamado para dar uma palestra na Suécia. E aí, junto dessa palestra, tinha uma mesa redonda com 2 pessoas da ONU e um grande secretário de educação da Suécia e eu. Muito doido isso. E aí, foi bacana, foi legal. E aí eles estavam preocupados com a quantidade de imigrantes entrando na Suécia e de como as escolas conseguiriam responder à diversidade. E aí vieram perguntar para mim. Eu falei, olha, realmente, assim, nós brasileiros temos bastante experiência com diversidade. Com diversidade, porque nós recebemos muitas ondas migratórias, né? E o melhor que eu posso dizer para vocês é que assim, a diversidade não é uma escolha, ela é um fato. Ou você lida com ela ou ela vai lidar com você. No fim das contas, a inteligência coletiva vai dizer se uma escola ou se uma instituição de ensino vai tá lidando ou não bem com a realidade. Eu me preocupo muito quando a gente usa a inteligência só para nós mesmos. Muito, muito mesmo. Porque quando a inteligência ela é só em benefício próprio, ela toma um papel de segregador, de segregação, de separação, de arrogância. E isso é perigosíssimo. Ainda mais numa dinâmica de Estado como a nossa, de escassez. Sim. E essa escassez ela está justamente não só na propriedade, mas no bloqueio ao acesso, né? Que aí uma coisa é a gente falar da gente que talvez a maioria que esteja assistindo aqui. Para a gente é fácil falar de acesso, mas para o menino, né, que está na favela, que está no interior do interior do interior, e que todos esses acessos são negados, é disso que a gente está falando aqui, né? De como que essa educação ela é inclusiva. E aí a gente já não fala mais de uma inclusão apenas pela diversidade, mas uma inclusão para se chegar, né? Para ter acesso. Não tem escola para todo mundo, tem escola lá para todo mundo, mas está no horário que as pessoas não podem ir para a escola, né? Não tem a menor condição de apoio a esse estudante, o conteúdo é exaustivo, ele chega lá, está totalmente descolado da realidade dele. Então, assim, falar de acesso
é falar de muitas coisas. Ah, não, tem um hospital ali, mas nunca tem vaga. Ou então só tem um especialista que não tem a doença daquele lugar, né? Que não atende. Então, acesso é privilégio hoje. Quando mais pessoas entenderem que acesso é ferramenta de sobrevivência, assim como a comunicação é ferramenta de sobrevivência, a criatividade é ferramenta de sobrevivência, a colaboração é ferramenta de sobrevivência, mais cedo a gente vai trabalhar a nossa inteligência coletiva para dar o máximo de acesso para o máximo de pessoas. Até lá a gente precisa aguentar. Até lá a gente precisa se manter digno, íntegro, o máximo possível, né? Mas eu sinto que talvez a gente tenha tergiversado. A gente começou falando sobre os modos de produção e a maneira como eles impactam nas habilidades e chegamos em acesso. Olha que coisa doida. Não, e é uma trama, né? Porque a gente está falando o nosso objetivo era a gente deixar o papo fluir. E isso é muito bacana, né? Só que quando a gente está falando disso tudo e falando de acesso, e aí, né, costurando para chegar onde a gente quer chegar, se é que a gente quer chegar em algum lugar, mas enfim, chegando, como tratar de competências, e aí eu falo competências e você fala muito de habilidade, né? Que aí eu coloco conhecimento, habilidade e atitude, mas fazendo o recorte das habilidades, quer dizer, a gente fala de um momento agora, né? Que é de agora para frente. O que é para frente? A gente está por uma análise, enfim, não quer dizer que vai ser, é uma análise, é uma possibilidade. Sem dúvida. Né? E aí, hoje, eu até gostaria de iniciar essa crítica aqui agora contigo, para a gente pensar junto, essa história do novo normal. Tenho batido muito no novo normal. Que a gente sofre com isso, eu também tenho tido uma dificuldade, porque não é novo necessariamente e nem normal. O que significa tudo isso, né? E para quem que é? Porque, assim, mais uma vez, para o pobre, né, a vida está do jeito que ela é, se não tiver pior, né? Então, esse novo... Sem dúvida. Então, assim, dentro desse contexto, né, que a gente tem, a gente já discutia o século XXI pela questão da automação, da aceleração, da inconstância, da volatilidade, enfim, de tudo que a gente já vem discutindo do século XXI. Vem o evento Covid. Então, o Covid-19 chegou. E aí parece que muitas pessoas não começaram a perceber todo esse movimento, que já eram movimentos deste modelo, agora, como se a Covid, ela de fato, ela pode ter acelerado alguns processos, sim. A gente não estaria em home office assim, né, da noite para o dia tão rápido. Sim. Então, alguns processos, sim, foram acelerados. Mas o que você analisa desse contexto? E aí a gente já puxando para a questão das competências. Beleza. Eu acho que ao mesmo tempo que a inteligência é uma força que maximiza alternativas de futuro, a Covid é uma força que minimizou as nossas. A Covid nos tirou a chance de optar pela transformação digital. Ela simplesmente enfiou a transformação digital goela abaixo. A Covid enfiou goela abaixo a flexibilidade, as novas formas de se trabalhar. A Covid enfiou goela abaixo em instituições absolutamente conservadoras a possibilidade e hoje o fato que é de se trabalhar remotamente. Então, eu vejo isso especialmente porque eu convivo muito próximo de instituições de mais de 70 anos e que não tinham sequer a prática dentro da sua cultura de home office e que hoje estão com praticamente 100% da força de trabalho em home office. Então a Covid ela veio para nos tirar a chance de dizer isso é o futuro. Ela ditou o presente. E isso tem um impacto direto na maneira como a gente vai lidar com as pessoas
lidar com as nossas carreiras. E aí, sem dúvida nenhuma, ela trouxe para a mesa uma outra coisa que já estava ficando clara nos últimos 3 anos, 4 anos, que foi quando os soft skills tomaram um lugar de destaque no mercado. Hoje está mais claro ainda que sem soft skills você realmente não sobrevive. Você pode até sobreviver sem hard skills, mas sem soft skills você não sobrevive, né? Eu costumo brincar que os verdadeiros hard skills são os softs, porque você entender o que você está sentindo, entender as emoções que estão penetrando e passando pelo teu corpo e como elas vão se manifestar, como é que vai ser a sua inteligência emocional para manifestá-las ou não, é muito mais sofisticado do que qualquer hard skill. Muito. Qualquer. Muito. Não se compara. Pois é. Então, eu acho que o Covid veio para tirar a chance da gente, para tirar esse debate da mesa. Ele não bota mais o debate na mesa. O Covid simplesmente impõe. Ou você aprende isso agora, ou você não vai ter chance de seguir. É uma força... eu chamo o Covid de força impositória. Ela não te deixa a menor... É quase que um imperativo categórico de Kant. Ela não te deixa chance. Ou você faz, ou você faz. Né? E isso é muito interessante de se ver do ponto de vista... Eu sou cientista social, sou sociólogo, mais especificamente sociólogo com uma expertise em antropologia social. Então, para mim, observar esses movimentos é interessantíssimo. Interessantíssimo. Eu acho que no campo da educação como um todo, isso vai trazer uma expansão de consciência, ou uma possibilidade, na verdade não vai trazer a expansão de consciência, mas uma possibilidade de expansão de consciência. E aí dentro do que você está colocando, Guga, o que é essa imposição, né, desse modelo de trabalho que a gente está aí nesses 2 meses e de relacionamentos, né? A gente acabou de escrever um artigo sobre isso, falando justamente que o fato de muitas, você falando, né, empresas de 70 anos, 60 anos, ela vira essa chave, né? Mas ela não vira necessariamente, ela só vira a chave no sentido de abrir a porta, mas como que ela se organiza para isso? Como que esses soft skills podem ser melhor desenvolvidos, né? Como que as lideranças estão dando conta do diálogo? Como que as lideranças estão dando conta da empatia? Como que as lideranças estão dando conta de pensar resultado e não cobrança de se a pessoa está 8 horas direto olhando para uma tela, né? Então, assim, e isso imposto, sim, necessariamente por essa circunstância, agora de uma forma mais rápida, mas que já vinha demandando da gente a necessidade dessa expansão de consciência, dessa inteligência socioemocional, para que a gente possa, né, ter a nossa vida social e a nossa vida, né, da melhor maneira possível, mais harmônica. Pensa comigo. Nós estamos de home office, certo? Eu, você, e eu espero que a maior parte da população ativa de trabalho no Brasil esteja possivelmente de home office, certo? E se a gente olhar para o resto do mundo, eles também estão. O que significa isso? Significa que as nossas fronteiras já não fazem a menor importância. E que contratar um brasileiro ou um afegão não faz a menor diferença, porque eles vão estar trabalhando de casa, ambos. Sim. Certo? E isso traz para a realidade uma necessidade dos gestores, dos líderes, muito específica.
que eles ainda não começaram a lidar, porque nesse momento a gente não está lidando ainda com o mundo pós-Covid, mas com o mundo durante o Covid. E eu acho que a gente ainda vai estar nesse mundo durante o Covid por algum tempo, infelizmente. Mas as lideranças elas vão precisar muito de fluência intercultural. Elas vão precisar muito desenvolver confiança. Elas vão precisar necessariamente desenvolver comunicação, né? Comunicação consciente, assertiva e, mais do que isso, afetiva, isto é, consciente do afeto que causamos uns nos outros, da afecção, é o conceito do Baruch Spinoza. Então, o que eu percebo muito claramente é que essa realidade atual, ela está provocando, ou vai provocar ainda, eu acredito que ainda não provocou, mas ela vai provocar uma erosão muito, muito consistente de fronteiras. E isso vai trazer para o mercado uma disputa mais global por vagas, por postos de trabalho, por exemplo. Isso vai exigir das lideranças uma clareza maior na comunicação e na gestão dos objetivos. Eu vi que a Cris botou aqui sobre o OKR. Sem dúvida, a gestão de objetivos e expectativa vai fazer total diferença. Clareza de processos, né? Sim, eu costumo dizer, assim, as pessoas normalmente apresentam o OKR como uma ferramenta de gestão de expectativas e resultado, e eu costumo dizer que o OKR, na verdade, é uma ferramenta de comunicação. Muito mais do que uma ferramenta de gestão de objetivos, é uma ferramenta de comunicação. Então, os líderes vão precisar muito, muito trabalhar a capacidade de influência intercultural, porque é fato, a diversidade hoje, o mercado de trabalho hoje ele vai ser muito mais diverso do que ele jamais foi, muito mais internacional do que ele jamais foi. Então tem algumas habilidades aí, algumas competências muito prementes, muito urgentes nesse momento que a gente está vivendo. Para agora, para já, comunicação. Então, as empresas precisam criar estratégias e precisam sustentar estratégias de forma institucional, se elas assim quiserem, né? Eu digo, tem algumas instituições que criaram como manuais de trabalho remoto. Outras resolveram dar autonomia para os seus gestores para que eles criassem a própria rotina com os seus times. Eu lembro que na primeira ou na segunda semana, na segunda semana de março, segunda para a terceira semana de março, começaram a surgir múltiplos manuais de home office. Como fazer home office. Uma quantidade brutal de manuais, né, sobre como fazer home office. Então, uma instituição ela pode optar por uma maneira centralizada de se trabalhar desse novo cenário, ou pode optar por uma coisa mais autônoma, mas assim, o que está bem claro é que assim, para já tem duas competências que são fundamentais para a liderança: comunicação e confiança. Comunicação e confiança. Sim, comunicação e confiança. Comunicação naturalmente, porque se a gente antes do Covid a gente conseguia estar próximo, falar pessoalmente e talvez explicitar as coisas, agora a gente só tem a tela como mediador. E a tela é cruel. E isso quando é uma tela de vídeo, porque às vezes a comunicação precisa ser pelo WhatsApp. O WhatsApp é mais cruel ainda, porque se você não é o mestre da pontuação e o mestre do texto escrito, acabou. Você vai causar um sério problema na sua empresa. Acabou. E confiança, porque se a maior parte dos nossos gestores, dos nossos líderes, estão na faixa entre 35 e 55 anos, então todos eles vêm de uma escola
de gestão necessariamente de comando e controle. E comando e controle era ter o seu colaborador debaixo do seu nariz, vendo o tempo todo. Se você não consegue confiar no teu colaborador, hoje você vai pagar um preço caríssimo. Muito alto. Caríssimo. Né? Mas, Hugo, olha só, a gente tem 5 minutos. E... Gente, já é. Porque tipo assim, o Instagram, como nós não somos donos do tempo, né? E a gente inventou esse negócio de tempo, ele controla a gente, não tem jeito. Para que inventamos isso? Não sei nem para quê. E aí o Instagram, ele cai. Mas, enfim, se a gente achar que a gente precisa de 5 minutos mais, a gente cai e levanta, porque nós somos desses, a gente não fica caindo. Se ele quer cair, ele cai só. Mas o que eu queria puxar aqui rapidamente, porque assim, tem muito comentário, acho que se você me ajudar a dar uma olhada rápida nos comentários. Enquanto isso, gente, vocês acharam que a gente rodou e não ia chegar em comunicação, né? Vocês estão vendo. Olha, veio uma pergunta aqui muito interessante, porque comunicação permeia tudo, né, Tayana? Tudo, é isso. Por isso que a gente precisa contextualizar, mas fala a pergunta. Tem a pergunta aqui, analisando, ver jornalista. Analisando o cenário atual, você poderia analisar a profissão do futuro. Vamos lá. Eu acho que... Um minuto? Só sobrou um minuto agora? Não, tem 4 minutos, mas a gente tá bom, vamos lá. Eu acho que tem muitas profissões do futuro. Tá? Tem algumas que são super inesperadas, né? Por exemplo, o Facebook acabou não, mas assim, há alguns meses atrás contratou cerca de 40 filósofos e sociólogos para ajudar as suas inteligências artificiais a entenderem o pensamento ético e a filosofia. Então, eu acredito muito que a filosofia e a sociologia vão ter um espaço cada vez maior dentro das corporações, não que isso signifique que seja a profissão do futuro. Eu acho que tem uma profissão muito clara no futuro para pessoas que trabalham com estratégia de marca. A gente está saindo de uma lógica de comoditização. A gente saiu de uma lógica de comoditização para a lógica da experiência. A gente está saindo da lógica da experiência para a lógica da história, do storytelling, do branding. E eu acho que o branding vai ser um dos grandes empregadores do século XXI. Show. Vamos ver aqui. Tem outras colocações aqui, tá a Beth falando da questão do nacionalismo, né? Que se contrapõe. Eu acho que essa contraposição ela é real, mas seria das barreiras territoriais e físicas, mas a virtualidade é que vai ter essa expansão, né? Então... o que eu posso dizer sobre o nacionalismo e sobre esforços de nacionalismo e de tentar cercar território e impor leis é a mesma coisa que querer encapsular o vento ou conter as marés. O movimento de expansão das relações humanas que vão levar para uma erosão completa das fronteiras é uma força da natureza. Não é uma força humana, é uma força da natureza. A gente age a favor da conjugalidade. E isso é um exercício natural do homem. O homem é naturalmente conjugal. Significa que a gente vai fazer todos os esforços, conscientes e inconscientes, para romper com as fronteiras. Então, o nacionalismo é uma ilusão do século XIX, do século XX e dos séculos passados. Mas isso daí dá outra live, viu, gente? Isso aí é outra mesmo. Live. Isso aí não é uma live, não. É uma vida, é um livro, é um bocado de coisa. Mas, dá tempo para mais uma pergunta? Tem mais alguma pergunta? Tem 1 minuto só. Em 1 minuto? Em 1 minuto eu tenho que dar tchau para você. Te agradecer absurdamente. Foi ótimo. Poxa, obrigado a você, Tayana. Lembrar aí pra galera que amanhã e até sexta-feira a gente tem uma sequência. Então amanhã a gente agora começa a entrar no eu. Hoje a gente fez uma explosão aí olhando o nosso papel social, a nossa história. E amanhã a gente vai trabalhar numa perspectiva do autoconhecimento. Legal, legal demais.
Mas, Guga, fique à vontade aí para se você tem alguma coisa para falar. Poxa, não, eu só tenho, meu Deus, meu cabelo tá. Eu só tenho a agradecer, é sempre um prazer compartilhar as coisas que passam pela minha cabeça. Agradeço demais a presença de todo mundo. Foi ótimo trocar com você, Tayana. Uma oportunidade da gente estar mais